Senhor, mais uma vez, mediante a Tua Palavra, diante da Tua Palavra, nós te pedimos que abra os nossos olhos, fala conosco, e de forma que a Tua Palavra traga cura, em nome de Jesus. Destrói fortalezas, impedimentos na nossa mente, tudo aquilo que impede, Senhor, de vivermos o que o Senhor tem para nós. Te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Crise atual dos casamentos. Gente, segundo dados divulgados com base na estatística do IBGE, houve uma redução média da duração dos casamentos de 2010, cerca de 16 anos, era cerca de 16 anos. Em 2022, caiu para 13,8 anos. Ou seja, as pessoas começaram a reduzir o tempo de convivência, delas estarem juntas, de estarem unidas através do casamento. Lembrando a vocês que casamento é algo que você chega diante do pastor, diante do padre, diante do celebrante, e você diz assim, se faz o juramento, diz assim, até que a morte os separe. Mas essa promessa, esse voto, ele tem enfraquecido com o tempo, porque não tem sido a morte que tem separado, mas às vezes coisas banais, coisas simples, às vezes coisa como o espremer da pasta de dente, né? Chega diante do juiz e diz assim, eu quero me separar dele. Por que você quer separar dele? Porque toda vez que ele pega a pasta de dente, ele aperta pelo meio, e eu já disse a ele 10.000 vezes que começa pelo fim da pasta, e vai apertando até o final. Eu falo, e ele não aprende a espremer a pasta de dente. Então, pelas coisas, às vezes as coisas mais banais, as pessoas estão se separando. Eu sei que às vezes os homens também não ajudam muito, né? Às vezes os homens não ajudam muito, eu sei disso. Às vezes deixa a toalha jogada, toalha, coisa que mulher odeia, toalha molhada em cima de cama. Sim ou não, mulheres? Toalha molhada em cima da cama. Aí o marido vai lá e deixa a toalha molhada. Aí já é momento, já é ocasião para confusão, para problema. Mas o interessante é que, de acordo com esses dados, em 2022 houve um recorde. 2022 tem pouco tempo, 4 anos atrás, teve um recorde no número de divórcios, 420 mil, né? Mais de 420 mil, se não me engano foi 424 mil, mais de 420 mil divórcios em um único ano. E eu tenho certeza que vocês lembram o que aconteceu em 2022, não lembram? Pandemia. Onde é que estava o marido e a mulher? Dentro de casa. E foi o ano que mais deu divórcio. Por quê, pastor? Justamente por causa dessa convivência dentro de casa, e sem saber lidar com os problemas, sem saber lidar com as dificuldades. Às vezes nós aprendemos na igreja, pastor, eu estou aprendendo aqui batalha espiritual, eu estou aprendendo a ser um crente au, eu estou aprendendo a expulsar demônio, a enfrentar principados, a enfrentar potestades, mas eu não aprendi como enfrentar minha esposa, eu não aprendi como enfrentar o meu esposo dentro da minha família. E aí o cara é formado em expulsar demônio, é formado em batalha espiritual, é formado em tanta coisa, mas ele não sabe lidar com a esposa, e aí acaba o quê? Separando, acaba se divorciando. Tudo isso por causa do aumento da convivência. Com a Covid aumentou a convivência, e aí os problemas afloraram, os problemas cresceram. Quase metade dos casais divorciados tinham menos de 10 anos de casamento. Quem já tem aqui 10 anos de casamento? Quem já tem 10? Mais de 10, 20, tem alguém que tem 20? Oh glória, tem umas pessoas que tem 30, tem alguém 30 aqui? Oh glória, 30 tem. Mais de 30, 40, tem alguém aqui? Não, né? Igreja nova, oh, tem ali uma irmã, 40, a irmã é guerreira, glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque antes casamento eram feitos para o quê? Para durar. Casamento era feito para durar. Porque casamento, querido, é uma aliança. Pode passar para o próximo. Principais causas. Vamos lá. Quando eu vejo essas principais causas, eu digo, meu Deus, tudo depõe contra os homens. Primeira causa de divórcio,
Falta de diálogo. Quantas aqui casadas já perceberam que seu marido não conversa muito em casa? Quem aqui já percebeu? Não precisa levantar a mão não, né? Só faz assim. Só dá um sinalzinho assim para o seu marido não perceber. Falta de diálogo. É verdade, queridos, nós homens, precisamos melhorar. Eu sei que tem exceções, eu sei que tem. Uma vez eu encontrei um casal. Gente, esse casal era atípico. A pastora lembra do casal, né? Quem sabe ele pode até assistir. Ele não mora aqui não, é lá de Santa Catarina. Só não vou dizer o nome do abençoado. É de Santa Catarina. A esposa disse para ele: pastor, meu marido fala demais. E ele falou: pastor, a minha mulher não fala nada. Era o contrário, era trocado. Ele que falava demais e ela que era calada. Mas a regra é a seguinte: a regra é que normalmente o marido não fala muito e já a mulher fala. Sim ou não? Parece que na hora da fabricação os maridos pularam a fila de diálogo. E teve mulher que passou umas 3, 4 vezes na fila do diálogo. Aí acaba gerando problema. Acaba gerando, porque homem normalmente, eu estou falando de forma geral, certo? Homem normalmente ele reduz muito, ele não fala muito. E aí foi visitar, por exemplo, eu fui visitar o pastor e a pastora Alice, que tiveram um bebê. Pergunta: pastor, e aí, como é que foi? Ah, tudo bem, a pastora Alice está bem, o bebê também está bem. Pronto, acabou toda a minha descrição da visita, né? Aí você vai perguntar à pastora Noema, que estava comigo também: ah, a gente chegou lá, tinha mais 2 mulheres lá que estavam com eles no quarto, uma já tinha 2 filhos, foi ter o terceiro, a outra estava tendo o 2º filho, a Alice estava assim, tão alegre, ela estava assim, mas já o Rodrigo estava um pouco abatido, porque não tinha dormido, e eu perguntei a ele: meu Deus do céu. E aí as pessoas não entendem, porque a Bíblia foi escrita basicamente por homens. Gente, se foi escrita por homens, já é difícil ler, são 1189 capítulos, né? 1189, eu fico perguntando, se fossem as mulheres com essa descrição toda, e a biblioteca da Alexandria não ia caber os livros, era muito livro para ser escrito, a gente ia passar a vida toda, não ia conseguir ler, amém? Mas aí, eu sabendo disso, nós homens sabendo disso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar isso. Mesmo a gente pensa, eu já pensei assim, vou confessar um pecado para vocês, já confessei assim. A minha esposa perguntou alguma coisa, eu pensei, vou responder com uma palavra monossilábica, vou responder com sim ou não. Mas depois disse: não, mas ela não vai gostar se eu responder só com sim ou não. Eu vou ter que responder com sim e vou ter que acrescentar alguma coisa. Mas isso foi eu pensando, me forçando a acrescentar alguma coisa a mais. Vocês estão entendendo? Mas a gente tem que ir trabalhando essas coisas, nós vamos trabalhando essas coisas, porque um dos principais problemas é a falta de diálogo. Casais deixam de conversar e passam apenas a coexistir. Estão dentro de casa, né? Estão dentro de casa, um passa pelo outro. E aí? E aí? E aí? Entendeu? Esse é um problema sério. Segundo, individualismo. Cada um busca apenas seus próprios interesses. Cada um busca. Gente, quando a gente casa, não tem essa história de cada um buscar seus próprios interesses. A história é a seguinte: a gente vai buscar interesse mútuo, interesse para os dois, né? Casal ali, recém-casado, muito bom vocês estarem aqui ouvindo essa palavra, amém? Por quê? Porque no casamento não tem mais essa questão. Se você quer individualismo, você tem que se manter solteiro. Pastor, casamento é para todo mundo? Não, casamento não é para todo mundo. A Bíblia diz que tem pessoas que não têm necessidade de casar. Não é questão sexual, não é que a pessoa, ela simplesmente não tem. Então, eu digo ao irmão e à irmã: você não tem necessidade de casar, você não tem necessidade de estar com alguém, então, faz o favor, não casa não. Agora, se você vai casar, você vai ter que entender que não existe mais a individualidade, amém?
Não existe mais essa questão. E tem outra questão que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Vamos abordar. O que mais? Problemas financeiros. Terceiro lugar, olha. Falta de planejamento e descontrole financeiro. Quem é que cuida melhor do dinheiro? Você ou seu esposo? Nem sempre. Nem sempre as mulheres. Nem sempre. Gente, tem mulher que vai passando na rua assim, e se ela vê o nome assim, ó, desconto, ela é puxada, parece que um espírito passa por ela assim, puxa ela assim, arrasta ela, ou então, descontão, queima total. Aí você pergunta, você pergunta, mas para que você quer isso? Eu não sei, talvez um dia eu vá precisar, mas sabe? Eu conheci um casal assim, na época, não sei quantos vocês lembram, tinha aquelas propagandas do Polishop, né? Gente, tudo que era produto do Polishop eles compravam, a mulher comprava. Lembra, pastora Noêmia, do casal, lá em Aracaju? Tudo que era produto, a casa estava cheia de produtos da Polishop, sem necessidade, gente, loucura. E eles tiveram problemas financeiros. Então, quem administra melhor, lida com a questão financeira. Pode passar. Infidelidade, virtual ou física. Maridos, seu telefone, a sua esposa precisa saber a sua senha. Amém, maridos? Todos os maridos estão aqui? Sua esposa precisa saber a sua senha. Esposas, o seu esposo precisa saber a sua senha. Porque Deus o livre, uma assanhada, manda mensagem para o seu marido, dizendo, você estava tão lindo hoje, tão cheiroso. Aí a sua esposa lê e diz, é verdade, foi eu que passei o perfume nele. E se respeite que ele é meu marido. Você livra seu marido do laço da passarinheira, e da peste perniciosa, da mortandade que assola meio-dia. Amém? Então, casou, não tem que ter segredo. Né? Tem mulher que, já viram? O cara está dormindo, ela vai lá, pega o dedão dele. O cara dormindo. Por quê? Porque ela não sabe a senha, ela é bloqueado. É uma forma de você se proteger. É a forma de se proteger, não tem que ter esse segredo. Amém? Falta de perdão. Mágoas acumuladas destroem a intimidade. Mágoas. Na convivência, a pastora também tem o quê? 30 anos já? Já tem 30? 26. Já ficou magoado com o pastor Ricardo? Ele já ficou magoado com você? Como é que resolveu? Conversar. Tem que conversar, tem que perdoar. Porque uma besteira que a gente faz, Mateus, é o seguinte: estou chateado com Roberta. Deus te livre e te guarde. Estou chateado com Roberta. Vou dormir no sofá. Vá não. Se você sair da sua cama, um espírito ruim vai dormir no seu lugar lá. Espírito ruim vai dormir no seu lugar. É tudo que o diabo quer. É tudo que ele quer que você saia. Pastor, onde é que tem isso na Bíblia? Efésios, a Bíblia diz assim. Cadê minha Bíblia? Não trouxeram hoje não. Vamos lá. Efésios capítulo, me ajuda aí, capítulo 4, verso 29, é isso? Eu não lembro agora se é o 29. Não. 29, volta. Não deis lugar ao diabo. Eu estou sem a Bíblia aqui agora. Não deis lugar ao diabo. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou é o 5 ou é o 4, 27, 29, por aí. Achem aí, por favor, vocês, rapidinho. 27, né? Então, coloca aí o 27, por favor. 27. Já acharam aqui, pessoal? Bota aí, por favor. Acharam? Alguém lê então, por favor.
Não, estão colocando 2,7, não é 2,7 não, gente. 4,27. Eu ouvi daqui o o pessoal dos slides, vocês vão ter que ler a Bíblia 50 vezes. Quando eu falar um versículo, vocês já vão saber de qual é salteado e colocar o versículo aí, viu? Leia o versículo anterior, versículo 26. 26. O que diz? Alguém lê aí para mim, por favor. Rapaz, você lê forte, gostei, você lê bem. Quando ficarem irados com a esposa, porque às vezes a esposa faz raiva. Sim, homens? Pastor, não precisava falar um sim tão forte. Você viu que o pessoal deixou vocês sozinhos. Mas vocês, homens, vocês foram covardes, vocês deixaram ele sozinho. Deixaram ele só. Mas os homens também fazem raiva às mulheres. Sim, mulheres? Está vendo que elas são mais unidas? São mais unidas. Quando ficarem irados, não pequem. Não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Ou seja, teve raiva, teve problema, resolve no mesmo dia. Não vá dormir irado. Porque se eu dormir irado, deixa lá no versículo, se eu dormir irado, o que acontece? Agora vem o versículo 27, veja que está ligado, um versículo está ligado ao outro. O que diz o 27? Não deem lugar ao diabo. Eu falo não deis, é porque fica aquela versão que eu aprendi na cabeça, viu? Não deem lugar ao diabo. Como é que eu dou lugar ao diabo? Vamos lá, conclusão lógica. Hein, Bel? Como é que eu dou lugar ao diabo? Gente, a resposta está no versículo 26. Como é que eu dou lugar ao diabo? Quando eu permaneço irado e não resolvo o problema. Vou dormir irado, né? Vou dormir irado. Um vira para um lado, outro vira para o outro, quando dorme na mesma cama. Está dando lugar ao capeta. Amém? Diga para sua esposa, vocês estão perto dela, ou a esposa, está ouvindo? Pode dizer, Lucas, não tenha medo não. Vai, Lucas, pode dizer, não tenha medo não, rapaz. Amém? Amém. O que mais, gente? Falta de vida espiritual. Casamento sem Deus torna-se frágil. O segredo, queridos, é a presença de Deus no casamento. Porque hoje tudo hoje batalha contra o casamento. Tudo hoje diz para você. Quantas vezes vocês ouviram já pessoas aconselhando, dizendo assim: mulher, deixa esse homem. Mulher, não deu certo, né? Não deu certo, parte para outra. Sempre existem os conselhos de Balaão, os conselhos de Aitofel. Sempre existem pessoas que estarão aconselhando para o mal. Então, pornografia, sexualização da sociedade. A cultura moderna, gente, ela destrói a pureza e a fidelidade, mas ela promove a pornografia, a sexualização na nossa sociedade. Então, hoje em dia é muito fácil acesso à pornografia. E eu não falo apenas de homens, não, eu falo também de mulheres. Hoje em dia há um grande número de mulheres também viciadas em pornografia, porque isso aqui dá acesso muito fácil. Eu conheço a história, uma pessoa me contou a história, né, de um casal, que o marido perdeu todo o interesse pela mulher. Ele perdeu todo o interesse pela mulher, ele já não prestava mais para a mulher. Pastor, por quê? Por quê? Pornografia. Ele estava tão viciado em pornografia que ele não tinha mais prazer na mulher, ele não tinha nenhum prazer, nenhuma excitação com a mulher, porque ele estava viciado em pornografia. Só o que estimulava ele sexualmente era a pornografia. Ele destruiu o casamento. Então, isso aí é uma desgraça que destrói o casamento. Amém?
Ah, pastor, mas se assistir junto, querido, é demônio do mesmo jeito. É demônio do mesmo jeito. Tá certo? Então não se exponha. Não se exponha a esse tipo de material. Você vai destruir sua vida, você vai destruir seu casamento, você vai destruir sua vida sexual. Pode passar. Casamento é uma aliança, não é um contrato. É o que nós falamos no começo. Casamento é aliança, não contrato. Qual o primeiro ponto? O versículo? Malaquias 2,14. O que está escrito? O Senhor foi testemunha. Sabe o que quer dizer isso? Diante do padre, diante do pastor, diante do juiz, não importa. Tem uma pessoa aí que está testemunhando o seu casamento. Quem é essa pessoa que está testemunhando? O Senhor. O Senhor foi testemunha. Você fez uma aliança com uma mulher da tua mocidade. Contrato é enquanto dura o benefício. Contrato é assim, ó, vamos fazer um contrato aqui, vamos fazer uma sociedade. Está dando bem para nós, está dando as coisas boas para nós dois, vamos continuar, é o contrato, tá certo? Agora, começou a dar prejuízo, vamos separar. Casamento não. Casamento é aliança, é diferente. A gente sempre lembra a história que o pastor Cláudio Duarte contou, né? Vocês lembram? Que o rapaz chegou lá contando, engraçado que quando o casal está com problema, quando chega um, o marido chega, ele fala da esposa. Quando a esposa chega, ela fala do esposo. E sempre um enxerga o defeito no outro. E o rapaz chegou lá dizendo, olha, eu quero me separar, não aguento mais aquela mulher, porque ela está me dando dor de cabeça, está fazendo aqui, e eu estou decidido, pastor, vim aqui falar com o senhor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu vou me separar, porque eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Aí o pastor começou a orar por ele. Pai, no nome de Jesus, eu coloco a vida dele nas tuas mãos, aquele jeito engraçado dele. Senhor, agora eu te peço, em nome de Jesus, que dá um ataque cardíaco nele, mata ele agora, mata ele. Aí ele, para pastor, o que o senhor está fazendo? E ele disse, você não quer se separar? Você não fez uma aliança até que a morte separe? Então a gente ora para você morrer, e você vai se separar da esposa. Aí ele disse, não pastor, assim não, assim não, assim eu vou tentar mais um pouquinho, amém? Eu vou tentar mais um pouquinho, porque não é um contrato, é uma aliança. É por isso que eu digo que casamento é muito sério. Casamento não é como comprar carro. Ah, comprei um carro, não gostei, vou vender, 6 meses depois eu vendo. Ah, comprei um carro, me arrependi, vou lá, devolvo. Casamento não. É por isso que casamento é uma aliança que é feita por pessoas maduras, pessoas que sabem o que quer. Pessoas que dizem assim, não, eu estou entrando nessa e até a morte separe. Amém? Aleluia. O pastor Josué, nós estivemos com ele ano passado, né? E ele enfatiza uma coisa interessante, casamentos fortes são construídos por pessoas decididas a permanecer. Ou seja, tem que ter uma decisão. E tem que estar decidido. Gente, eu louvo a Deus, porque muitas mulheres, assim, sabe? Muitos casamentos não ruíram, não foram destruídos por causa de mulheres fortes, que decidiram, e viram a vitória, viram o restaurar de Deus em suas vidas, porque estavam decididas. Pastor, o senhor está falando de mulheres, mas os homens também não precisam mudar? Claro que os homens precisam mudar, mas deixa eu te dizer um segredo. Uma das coisas, quando a gente vai aconselhar o casal, a mulher chega e diz assim, eu estou com problema com meu marido, e o marido diz, ou o marido, nós sempre aconselhamos dizendo assim, que tal você começar a mudar em alguma coisa? Ah pastor, mas eu não preciso. Precisa também. Todos nós precisamos mudar em alguma coisa, e é aquela matemática que eu já ensinei aqui a vocês, né? Quando você tem 2 mais 2 é igual a 4. Muda um dos fatores, coloca 2 mais 3 é igual a quanto? 5. O que foi que aconteceu? O resultado foi alterado. Por que o resultado mudou, gente? Por que o resultado mudou? Porque um dos fatores foi mudado. Não foram os 2.
No seu casamento, se você muda, o resultado já começa a ser diferente. Ah, pastor, mas se ele mudasse seria muito maior. É verdade, seria muito maior. Mas se ele não mudou ainda, se você mudar, já vai ter um resultado diferente. E Deus vai te honrar. Tanto homens como as mulheres. Alguém precisa começar a mudar para que o resultado seja diferente. Amém? Pode passar. Os 4 pilares de um casamento forte. Primeira coisa, como nós vimos, comunicação. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Efésios 4, 29. Princípio, ouvir antes de responder. Ouvir antes de responder. A Bíblia diz em Provérbios que ouvir antes de responder é tolice. O que quer dizer isso, ouvir antes de responder? Por exemplo, você está conversando com alguém, aí antes da pessoa terminar de falar, você já está pensando o que vai responder. Já aconteceu com você? Às vezes você nem ouve direito. A Bíblia fala, ouvir antes de, responder, aliás, a Bíblia diz, responder antes de ouvir é tolice. Então a gente não deve responder. Primeiro, ouça. E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu perguntei lá na congregação, o que significava torpe? Alguém aqui sabe o que significa torpe? Palavra sem sentido. Palavra de maldição. O que mais? O que são palavras torpes? De desrespeito, palavras, sabe, xingamento, desonras. A Bíblia diz, não saia, olha que mandamento incrível nós temos no Novo Mandamento, no Novo Testamento, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Ou seja, a Bíblia me ensina a falar coisas apenas que abençoe. Esposa, você não pode chamar seu marido de banana. Amém? Você não pode chamar seu marido de banana. Pastor, meu marido é um banana. Não desonre, não trata ele assim, não fala dessa forma. E para que você casou com banana? É porque você é chita, você gosta de banana? Você está entendendo? Da mesma forma, o marido também não pode falar palavras torpes com a esposa. Ah, pastor, eu casei que foi com a mula de Balaão. Sabe? Quando Salomão chamou, ele falou sobre éguas de Faraó, mas ele nunca chamou de mula de Balaão. Então, não pode estar amaldiçoando, xingando, falando mal do marido, da esposa. Não usa palavras assim. Fale com respeito, nunca humilhe. Gente, eu já vi casos de maridos que humilhavam a esposa, né? Diziam assim, eu tirei você, era da lama. Eu fiz assim, você era uma perrapada. Você não tinha nem onde cair morta. E para que de acho ele quis a perrapada que não tinha onde cair morta? Então, não fala, não humilha a pessoa com quem você fez uma aliança. Em nome de Jesus, evite ironias e agressividade. Ironia, aí as mulheres são mestras, né? Mas em ironias. Ironia, aí tem muita mulher que gosta de ironia, né? De ser irônica. E aí, sei lá, vamos lá, uma ironia, vamos lá, as irmãs, não que vocês falem, mas que outras mulheres podem falar no casamento. Vocês não, graças a Deus, vocês são tudo, as mulheres ungidas não falam essas coisas. Dizer que não usa. Vamos lá, mulheres, alguém de vocês lembra, alguma de vocês lembra um tipo de ironia que uma esposa possa usar contra o marido? Não lembram nada, tem tudo amnésia, que coisa linda, né? Vocês são uma bênção, mas a Bíblia diz, não usa de ironia, de agressividade, não usa dessa forma. Agressividade, o marido fala, chamar de Maria, né? Maria, aí ela diz, que é?
Glória a Deus que vocês não conhecem nenhuma mulher que responde assim, né? Mas gente, tem umas mulheres que respondem assim, os maridos. O que é que você quer? Olha, não vem para cá não, nem me toque. O marido, coitadinho, chega assim, bom dia. Bom dia. Aí ela, não vem para cá não, viu? Que eu não estou boa hoje não. Ela já vai levantando o dedo dizendo que não está boa. Meu Deus do céu. Pode passar. Vida espiritual do casal. Cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Eclesiastes 4:12. Quando Deus está no centro, na direção, perdão, sabedoria, proteção espiritual. Então tem que ter vida espiritual, gente. A gente precisa trazer a oração para dentro de casa, precisa trazer a leitura da palavra para dentro de casa, precisa trazer relacionamento, precisa trazer conversa, a gente precisa fazer essas coisas dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Por quê, pastor? Porque nós precisamos, como diz a oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra dentro da sua casa, seja feita a tua vontade aqui. Você tem que começar a orar e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade aqui. Então nós precisamos orar para que a vontade de Deus seja feita dentro da nossa casa. Você não pode esperar morrer para ir para o céu e experimentar o céu. Você tem que começar a trazer o céu, do céu para a tua casa, do céu para a terra, amém? Nós temos que orar assim, aleluia. Você já chegou em casas em lugares que você sente, meu Deus, o negócio aqui é pesado, você sente o clima pesado, mas você já chegou em outros lugares que você diz, rapaz, aqui está parecendo o céu, é uma paz aqui nessa casa? Alguém já chegou em lugares assim? É uma paz aqui nessa casa, que coisa boa. É isso que Deus deseja para você, é isso que Deus quer. Queridos, Deus não quer que você viva um inferno em casa. Tem maridos que não querem voltar para casa, porque a casa é o inferno, prefere estar no bar, prefere estar em outros lugares com os colegas. Não, teu marido tem que ter prazer de voltar para casa, e diz, oh, coisa maravilhosa é estar em casa, amém? A esposa da mesma forma, os filhos da mesma forma. O lar tem que ser um lugar de aconchego, abrigo e destino, como nós estamos falando. Tem que ser um lugar de abrigo e de destino, de direcionamento para as nossas casas, para a nossa família. Pode passar. Perdão e misericórdia. Colossenses 3,13 diz o quê? Perdoai-vos uns aos outros. Tem que perdoar o cabeção do seu marido? Tem. Ele fez besteira, você tem que perdoar. A esposa fez bobagem, o marido também, da mesma forma. Nenhum casamento sobrevive sem perdão. Se tem um ingrediente que é necessário no casamento, é aprender a perdoar. Amém? É aprender a perdoar. Então isso tem que estar presente nas nossas casas, dentro dos nossos lares. O ressentimento, queridos, ele destrói a intimidade, produz frieza e abre portas para crise. Então é por isso que é tão importante nós termos o perdão e não guardar o ressentimento, né? A gente já ouviu histórias de pessoas que guardam ressentimento por 20 anos. Vocês conhecem gente assim? Há 20 anos atrás aconteceu algo, aí a pessoa fica ressentida, guardando ressentimentos de algo que aconteceu. Meu irmão, minha irmã, libere pelo amor de Deus. Não guarde ressentimento dentro da tua casa, dentro da tua família. Não guarda isso, porque você vai estar destruindo. Satanás vai estar usando isso para trazer frieza, para destruir a intimidade, para abrir portas para crise na sua família. Próximo. Intimidade e cuidado conjugal. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Essa parte é interessante. Marido conceda à esposa o que é devido. O que o marido deve conceder à esposa? O que seria devido? Esposas, falem aí vocês. Hoje é culto de estudo. O que o marido deveria dar à sua esposa? Mulheres? Vamos, meninas, vocês também, que não são casadas ainda, podem falar, opinar.
Oi? Tempo. Então, o marido tem que dar tempo para a esposa, ok? O que mais? Respeito, amor, o que mais? Pix, ok. O que mais? Tá bom, agora, e os homens? Porque isso aqui, gente, vale tanto para a esposa como para o esposo. E os homens, vamos lá, homens, o que as mulheres deveriam dar aos maridos? Paciência. Paciência, que mais? Acabou? Os homens só querem isso. Só paciência, né? E também, gente, isso aqui é intimidade e cuidado conjugal. O marido concede à esposa o que lhe é devido. A esposa concede ao marido o que lhe é devido também. Então, se o marido quer namorar, a esposa não pode estar todo dia com dor de cabeça. Para vocês que são solteiras, eu estou falando só de namorar, beijinho e abraço, viu? É isso que eu estou falando, para vocês que são solteiros. Para os casados, vocês estão entendendo, né, que eu estou falando, né? Se o marido quer namorar, a esposa não pode. Estou com a dor de cabeça, né? Às vezes ele já acorda assim, né? Bom dia, querida, dá um abraço. Ele já acorda toda animada, acorda com disposição. Aí ela já corta o barato e diz assim, olha, não venha não, que hoje eu não estou bem. Hoje a minha cabeça está estourando. Aí 1 dia, 2 dias, 3 dias. Gente, tem mulher que, eu ouvi uma história, parece engraçado, mas o caso é triste. Porque o marido, ele estava com problemas, e ele foi no médico, e o médico disse, 20 mil reais, e você vai ficar como um garoto, vai ficar bom, 20 mil, você fica bom. Chegou em casa todo animado, mulher, o médico disse, com 20 mil eu fico bom. Sabe o que a abençoada da mulher disse para ele? Homem, pega esses 20 mil, vamos reformar a cozinha. Acabou com o coitado. Acabou com o pobre. Então, mulher tem que entender que relação sexual para o homem também é importante. Então, um não pode se negar ao outro, nem que seja, pastor, mas é porque, a mulher chega e diz, é porque, pastor, eu quero passar 3 meses orando, e eu já disse ao meu marido que não toque em mim durante 3 meses, que eu vou estar orando. Minha filha, se você quer passar 3 meses orando, você não tinha casado. Amém? Você não tinha casado para passar 3 meses orando. O que acha, Mateus? Roberto chega para você e diz, Mateus, 3 meses em oração, e você não toca em mim durante 3 meses. Não existe, a Bíblia diz, pastor, a Bíblia fala sobre isso? Fala. A Bíblia diz assim, que tem que ter consentimento mútuo. Tem que ter consentimento mútuo. Tudo bem, passar uma semana? Tudo bem, uma semana, tudo bem, não. Mas 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? A Bíblia fala, e serão os dois uma só carne. Você sabe, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala que quando um homem se une a uma prostituta, ele se torna uma só carne com a... Vocês já leram isso? Sim? Então, o que faz tornar uma só carne? O que faz tornar-se uma só carne? O ato sexual, é o ato sexual. Aí você tira o ato sexual do casamento, você está quebrando. Você está quebrando. Você está dando brecha para o inimigo. Tá? Tem histórias de casais que passam 6 meses. 6 meses sem atividade nenhuma. Meu amigo está morto, esse casamento está errado. Tem algum problema, não é normal. Aí o marido precisa ir no médico, se é problema dele. Ela precisa ir no médico, se é problema dela.
mas tem que se tratar, tem que resolver, porque alguém está no prejuízo, no prejuízo. E quando existe prejuízo nessa área, se abre brecha também para demônios agirem. Nós estamos aqui num culto de estudo sobre família, vocês estão entendendo? Amém. Então o casamento ele precisa carinho, amizade, tempo junto, romance, proteção da intimidade. A gente lembra, por que a gente colocou isso aí? O casamento precisa de carinho, que mais? Amizade, tempo juntos, romance. Porque a televisão, ela quer construir uma sexualidade no casamento que não é do projeto de Deus. Há uns anos atrás tinha uma novela, que eu não sei o nome, graças a Deus eu não assisti, mas se tornou muito famoso um jargão que o cara usava. Era mais ou menos, eu não lembro como é que ele falava, era mais ou menos assim: vá se trocar, porque hoje eu quero te usar. Eu estou achando que alguns de vocês assistiram esse negócio. Vá se trocar, que hoje eu quero te usar. Que bicho é esse? O cara não deu um abraço na esposa, não deu um cheiro na esposa, não deu, mal falou com ela o dia todo, aí quando chega a noite, quer que ela responda com carinho. Como? Queridos, tem que ser trabalhado isso. Alguém que trabalha nessa área de família, disse que a relação sexual se constrói pela manhã, vai se construindo pela manhã, com um abraço, com a palavra, com um afeto, com atenção, aí você vai construindo o clima, e a noite é apenas resultado de tudo que foi experimentado pelo dia. Agora você já imaginou, está lá pelo dia, o homem tratando mal a esposa, respondendo ela duro: o que é que você quer aqui? Já vem pedir dinheiro de novo? Olha, estou cansado de você. Aí quando chega a noite, eu venho, aí é a hora que ela diz: estou com dor de cabeça, tome. Por quê? Porque ele não construiu o ambiente, ele não construiu um ambiente para que ela pudesse também se entregar para essa relação. Próximo, já estamos terminando. Inimigos modernos do casamento. Quais são os inimigos modernos? Redes sociais sem limite, distração emocional, comparações, relacionamentos secretos. Tem gente que fica se comparando. Para de se comparar. Gente, tem um tal como é que chama? Tem esses aplicativos, como é que chama, Carol? Muda a pessoa por inteiro. É o quê? A IA, isso, a IA. Tem esses filtros. Gente, tem pessoas que eu não conheço pessoalmente, porque eu conheço pela rede social, alguma coisa e outra, e é tanto filtro, que quando você vai conhecer pessoalmente, é você, aí você dá aquele sorrisinho assim, como quem disse, não parece nada, não se parece com você, não parece com você, porque eu ouvi dizer que teve um marido que pediu divórcio à esposa. Vocês ouviram essa história? O marido pediu divórcio no dia do casamento. Foi a primeira vez que ele viu a mulher sem maquiagem. A primeira vez que ele viu. Disse que queria se divorciar. Então, inimigos, redes sociais, pornografia, que nós já falamos, excesso de trabalho. Tem casos, eu já vi isso acontecendo. A mulher chegar e dizer assim: quero me separar dele. Por quê? Ele te bate? Não. Ele tem mulher na rua? Não. O que está acontecendo? Ele não tem tempo para mim. Ele só pensa em trabalho, ele não tem tempo para mim. Excesso de trabalho. Famílias emocionalmente abandonadas. São mulheres viúvas de marido vivo. São filhos que estão crescendo sem pai, porque o marido, ele não focou no mais importante, que é a família. Às vezes, querido, você precisa abrir mão de algumas coisas para decidir estar com aquilo que é mais precioso. O que é mais precioso? A tua família. Às vezes você vai precisar abrir mão de um trabalho mais longe, que paga melhor,
para você pegar um trabalho que paga um pouco menos, mas você vai estar com a tua casa, você vai estar com a tua família, você vai estar com a tua esposa, amém? Porque você entendeu o valor que tem a sua família, o valor que tem a sua casa. Falta de tempo de qualidade, casais que vivem na mesma casa, mas em mundos diferentes. É o que a gente fala de tempo de qualidade, não é apenas vocês estarem juntos, mas é aquele momento que a gente precisa para estar os dois no sofá, por exemplo, para assistir uma comédia, sei lá o quê, para comer uma pipoca juntos, para, o esposo sentar no sofá, a esposa sentar ali do lado, se encostar nele, e ficar esse tempo juntos, tempo de qualidade. Quando não tem isso destrói, isso aí é uma coisa que vai destruindo o casamento. Então precisa ter esse tempo juntos. Esposa, trabalhe isso na vida do seu marido. Meu marido não gosta disso não, pastor. Vá trabalhando isso na vida dele. Pastor, é a minha esposa que não gosta. Pastor, tem mulher que não gosta? Tem, também tem. Vá trabalhando. Se ela for daquele cavalo brabo, você diz, vem cá mulher, fica aqui comigo um pouquinho. Amém? Você vai trabalhando isso na vida dela. Você vai trabalhando isso na vida dele, para que vocês possam ter um tempo de qualidade juntos. Eu creio que é o último, Pode passar. O maior segredo do casamento. O maior segredo do casamento forte não é a ausência de problema. Não é a ausência de problema. A gente vê isso lá em Mateus 7, 24 a 25. Jesus disse que a quem ouve a minha palavra e não pratica é como alguém que constrói a casa sobre areia. Quem ouve a palavra e coloca em prática, constrói sua casa sobre a rocha. O problema, gente, não é a tempestade que vem, o vento forte que bate, as águas que sobem. O problema é se está alicerçado ou não na rocha. Porque problema todo mundo vai ter. Você casou, você vai ter problema. Você é solteiro, você vai ter problema de solteiro. Você é casado, você vai ter problema de casado. Mas a questão não é essa. A questão é, sua vida está alicerçada sobre a rocha? E uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, o que é estar alicerçado sobre a rocha? Vamos lá? Vocês já aprenderam? O que é estar alicerçado sobre a rocha? O que é estar sobre a rocha? Dessa parábola de Mateus 7, 24 e 25. Um de cada vez, gente, não fala todo mundo junto não. Na dependência de Deus, o que mais? O que é a rocha? O que é a rocha? Vamos lá. Cristo. Não. Existência. Resistência. Não. A palavra. Não. O que é a rocha, gente? A rocha é a prática da palavra. Estar sobre a rocha, ele diz assim, veja o que diz a parábola. Aquele que ouve e pratica é como alguém que construiu sua casa sobre a rocha. Não é apenas ouvir, não é apenas conhecer a palavra, é praticar a palavra. Então tudo que você está ouvindo aqui, você vai ser desafiado a praticar, porque não adianta apenas ouvir, nós precisamos praticar. Então esse é o maior segredo de um casamento forte. Casamentos fortes não são perfeitos, são edificados sobre fundamentos eternos. Eu pego a palavra e eu decido, eu quero praticar isso. E o nosso desafio hoje é, decida praticar pelo menos alguma dessas coisas. Eu sei que é difícil colocar tudo em prática, pastor. É muita coisa, mas o Espírito Santo vai te ajudar. Vamos ficar de pé? Aleluia. Vamos orar pelas nossas casas. Lembre, 2022, 420 mil divórcios. Isso não é da vontade de Deus, gente. Não é da vontade do Senhor. A vontade de Deus é que tenhamos casamentos fortes, saudáveis.
Eu quero que você curva a sua cabeça nesse momento, coloca a tua família, mesmo que você não seja casada, mas coloca a vida do teu pai, a vida da tua mãe, a vida da tua casa, da tua família, e peça para o Senhor. Aquela música que a gente cantou ontem, Te Agradeço pela Minha Família, né? Acho que é Sol Maior que a gente cantou. Então peça, comece a pedir ao Senhor: Senhor, toma minha casa nas tuas mãos. Senhor, abençoa o meu lar, Senhor. Senhor, eu não quero ser apenas ouvinte. Pede para o Senhor: Senhor, eu não quero ser apenas ouvinte. Eu quero construir a casa sobre a rocha. E você entendeu nessa noite que construir a casa sobre a rocha, querido, é ser praticante. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Mais uma vez, agradeço o Senhor. Diga para Ele: te agradeço. Agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Agradeço o Senhor. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Toda a igreja. A minha família. Profetize isso sobre a tua casa, sobre a tua família. Profetize, levante a sua voz. Ensina-nos, Senhor, a tratar, Senhor. Caminha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Pai, no nome poderoso de Jesus,
Nós colocamos nossas casas, colocamos as famílias aqui representadas. Nós declaramos que contra essas famílias não vale encantamento, não vale maldição alguma. Todo o poder das trevas que se levanta contra as casas, que se levanta contra as famílias, caia por terra no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos para que haja restauração nos casamentos. Oramos para que o coração do marido se converta à esposa, da esposa ao seu marido, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, segundo as tuas promessas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, restaura os casamentos, restaura o amor de um para com o outro dentro do lar. Senhor, que a tua presença faça diferença dentro das casas. Pai, nós não queremos ser apenas ouvintes, nós queremos ser praticantes da tua palavra. Levanta homens que são sacerdotes do lar, levanta mulheres que são sábias. Levanta, Senhor, altar ao Senhor em cada casa, em cada lar, em cada família, Senhor. Nós te pedimos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Domingo, querido, 9h30, nós estaremos aqui na consagração. Venha em jejum. Só se por alguma restrição médica você não puder, você pode vir então tomando café, não tem problema. Mas se não tem nenhuma restrição, venha estar aqui no jejum da consagração. Até meio-dia nós estaremos aqui na nossa consagração. Amém? Em nome de Jesus. E à noite nosso culto de louvor e adoração, 6h da manhã no sábado, nossa oração juntos, homens e mulheres, estaremos aqui orando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Shalom.